Ainda de acordo com a pesquisa, mais da metade daquelas mulheres que responderam sim ficaram internadas em decorrência de complicações. Mulheres que, para acabar com a gravidez, tomam um remédio proibido de ser comercializado pela Anvisa desde 2005. O misoprostol, que é a substância ativa do Citotec, que era a droga que antigamente era usada para o tratamento de úlcera gástrica, e foi descoberto que ela provocava, o efeito adverso dela era provocar um abortamento. E aí, mais um problema foi apontado. As mulheres que tiveram acesso ao medicamento devem ter conseguido por contrabando. Vender medicamentos sem registro no Brasil é crime hediondo, assim como interromper uma gestação. O aborto é legal quando existe o risco de vida da mãe, da gestante, ou quando ele resulta de um crime de estupro. Nesses dois casos, a decisão é do médico e não há necessidade de autorização prévia por parte da Justiça. Bom, eu estou aqui com a Rose Santiago, que é diretora executiva do CERV, Centro de Reestruturação para a Vida. Vocês, então, cuidam tanto de mulheres que estão grávidas e numa situação difícil, vocês amparam essas mulheres grávidas e, ao mesmo tempo, dão assistência também para aquelas que tiveram um aborto, sofreram um aborto e tiveram problemas em decorrência disso, é isso? Sim, na verdade, nós fazemos desde das palestras de prevenção nas escolas, universidades, comunidades, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, palestras de prevenção de gravidez, até o acompanhamento, o teste de gravidez. Muitas delas chegam até nós para fazerem o teste e fazemos encaminhamento médico. Nós temos parcerias com o Hospital das Clínicas, Cachoeirinha, Hospital São Paulo, Santa Casa e vários hospitais, postos de saúde. Fazemos acompanhamento psicológico quanto necessário, psiquiátrico, temos voluntários e também aquelas que já abortaram e não é fácil. E nós entendemos isso, por isso nós as acolhemos, fazemos esse acompanhamento psicológico e também para vítimas de abuso sexual, que infelizmente é muito grande esse número. E aquelas que são vítimas de abuso e porventura engravidam, nós também fazemos esse acompanhamento. Não as abrigamos conosco, mas temos onde encaminhar, que porventura não tem onde ficar. Então nós temos parcerias, temos várias parcerias e às vezes quando não tem onde ficar, nós as encaminhamos para abrigos. Não tem onde ficar por quê? Porque é expulsa de casa, às por um vezes, acaso? Sim. Depois de ter sido abusada sexualmente, é expulsa de casa pelo marido? Pelo marido, pela família, dizem que não foi abuso, que não foi violência. Nós tivemos o caso de uma que não quis abortar e a família dizia que não. Que porque ela não queria abortar, tinha sido consentido. Exatamente. E hoje ela tem o bebê, e é uma bebê linda, e ela é muito feliz com essa criança. Você discordou dos números dados por essa pesquisa, né, que estimou aí, segundo o IBGE, o IBOP, melhor dizendo, em 5,3 milhões de brasileiras entre 18 e 39 que já praticaram aborto, 1 em cada 7. Você acha que esse número, na realidade, é maior ou menor do que o que foi constatado? É bem maior, porque aqui eles dizem num número de anos, na verdade... Essa faixa etária, de 18 a 39. Porque isso existe realmente, mas esse número, 5 milhões, 5,3, não acontece em 4, 5, 6 anos. Infelizmente, Luciana, essa faixa acontece em um ano. No Brasil, nós temos a cada minuto 8 abortos acontecendo. E esse dado é de quem? Segundo Kaiser Foundation, é uma instituição internacional que dá apoio aos direitos humanos e a sede deles é nos Estados Unidos e eles apoiam com o planejamento familiar, mas o planejamento familiar quando se trata de prevenção, não aquele planejamento familiar que visa o aborto. Certo, mas eles fizeram, então... A cada minuto, 8 abortos, é 8 isso? abortos, o que dá um montante no ano de cerca de 4.987.000 abortos por ano. Eles fizeram uma pesquisa também aqui no país, Uma pesquisa aqui no país, E o que acontece? Dessas mulheres, 40%, e daí veio a conta, 40% volta para o hospital, geralmente particular ou do governo. Rede pública.
40% com infecções seríssimas e 10% mortes. De acordo com esse número dessa outra pesquisa que a gente citava no início, são 55%, mais da metade, portanto, das mulheres. A gente sabe que a complicação depois do aborto é algo muito frequente mesmo, e esses números, tanto 55% quanto 40%, mostram que, de fato, as mulheres sofrem muito com isso, né? Essa questão do aborto é muito discutida. Apesar de existir tanta polêmica, inclusive, principalmente religiosa, envolvendo o tema, é ainda um assunto muito discutido, porque está aqui a pesquisa, porque está cheio de mulher que faz. Né? Pode ser ilegal, não interessa. As mulheres estão fazendo clandestinamente e estão morrendo e sofrendo por causa disso. E o foco do SERV, Luciana, é exatamente esse. Deixando questão religiosa, deixando o direito da mulher, o não direito da mulher, como tem aí, nós temos o projeto, até mesmo o decreto, né, que está inserido nos direitos humanos aí. A mulher tem direito ao seu próprio corpo, não tem? Esse não é o foco. O foco é a vida da mulher. Então, quando se diz a mulher tem direito ao aborto ou não, o que nós focamos no SERV ela está correndo um grande risco de vida. Porque quando ela se vê grávida, ela não está pensando, eu tenho uma vida comigo, eu tenho um problema, eu tenho que me ver livre do problema. O que eu vou fazer da minha vida agora? E esse é o nosso apelo para o SERV. Você que está nos assistindo, nós queremos que você pense nisso. Nós estamos pensando em você. Você está correndo risco de vida ou risco de morte. A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai conhecer uma mulher que também desistiu de abortar uma criança que estava desenganada pelos médicos. A criança está aqui também, a gente vai conhecer já já. O Mulheres em Foco de hoje está falando sobre aborto. E eu tenho aqui na minha mão, é até curioso a gente ver para quem não imagina, isso aqui é um feto com 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas e aqui por último um feto com 10 semanas. E isso aqui também, que foi trazido pelo SERV, né, o pessoal do SERV, olha, é o tamanho de um pezinho, aqui ó, do ladinho, tamanho de um pezinho de um feto com 10 semanas, é um pin, né, aquele negocinho que a gente coloca. Então, isso aqui de fato é chocante, né? Muita gente não imagina quando fala em aborto, que existe de fato uma vida lá, e isso aqui meio que comprova que sim, né? Apesar de tanta discussão, quando é que começa, quando é só um embrião e quando já é vida, essa é uma discussão interminável, na verdade. Mas eu trouxe aqui agora uma mulher com quem eu gostaria de conversar e mostrar para vocês um exemplo de uma mulher que pensou em abortar e não abortou. Ela teve o bebê dela, que ela esperava, desenganado pelos médicos. E agora a Antônia de Macedo, minha outra entrevistada, vai conversar com a gente, Antônia, para dizer por quê e com quanto tempo você estava de gravidez quando seu bebê foi desenganado e por que foi desenganado pelos médicos. Aos 5 meses de gravidez, quando eu fui fazer o ultrassom para ver se estava tudo bem, foi detectado que ela é cardiopata. Então, era uma coisa bem séria. Ela não tinha aorta, é isso? Não tinha aorta e tinha transposição dos grandes vasos e ainda assim não cresceu o suficiente para alcançar a aorta. E não então, tinha era uma situação válvula cardíaca pulmonar. Dificílima. Ela não tinha válvula pulmonar. E aí os médicos disseram que nessas condições ela não sobreviveria. Que não valeria a pena levar a gravidez em frente. Porque não ia ter como ela sobreviver, que enquanto até então tivesse com cordão umbilical, ela estaria bem, mas a partir do momento que fosse retirado o cordão umbilical, aí ela não teria como sobreviver, como respirar. E daí você procurou o SERV, é isso? E eu fiquei desesperada. Claro, com 5 meses já de gravidez. Eu estava feliz e foi quando bateu o desespero. E eu estava passando numa estação de metrô. E eu vi um cartaz. E nesse cartaz dizia tudo isso que vocês já falaram, né? Você se emociona toda, só de lembrar. Porque foi bastante difícil. Porque os médicos te recomendaram um aborto, então? Recomendaram. Porque falaram que não valeria a pena. Entendi. E que se caso, enquanto o bebê estava bem, até podia até nascer. Podia ter até um parto normal. Mas não valeria a pena porque ele simplesmente ia nascer e não ia sobreviver.
Então, assim, foi terrível, porque era uma gravidez desejada, era uma coisa que eu queria. Eu já estava com 42 anos, então era esse ou outro, nunca mais. E foi onde eu conheci o Serve, conheci a Rose. Que tipo de apoio você recebeu lá? Todo o apoio possível. Médico, psicológico? Médico, psicológico, sabe, familiar. Apesar que eu tenho uma família que me dava apoio, mas a Rose, o Serve, é uma família. O Serve é só em São Paulo, Rose? Por enquanto, é. Nós estamos querendo abrir em outros lugares. Nós descobrimos algumas parcerias. Em Jacareí tem uma, no Rio tem outra, Existem mas não outros serve. locais que dão apoio. oferecem esse mesmo serviço, esse mesmo apoio, Não como especialmente para as serve, mães. não. Entendi. Ainda não. Porque esse que é o problema. Você condena as mulheres que fazem aborto? Não, acho que ninguém pode condenar ninguém, né, Luciana? A não ser Deus, que também não condena, né? Na pior situação, o que Jesus fez com a mulher adúltera? Ele olhou para todos os homens e falou, olha, ninguém te condenou, nem eu te condeno, né? Então, pelo contrário, nós Eu acho que é acolhemos, falta de saída para muitas das mulheres, isso que a gente estava falando falta de anteriormente. apoio, de abraço, desamparo completo. Desamparo. E é por isso, uma vez uma veio e falou, a nossa voluntária atendeu, conversou, tudo, e falou, o que o Serve pode fazer para te ajudar? Ela falou, nada, eu precisava de um abraço, que vocês já me deram. Agora, me chamou a atenção que 80%, segundo essa pesquisa da Universidade de Brasília e tal, 80% das mulheres que responderam que sim, que já tinham abortado, 80% delas eram casadas. Ou já foram. Não necessariamente continuam casadas, mas já foram. Mas ainda assim, mesmo mulheres casadas abortam por uma questão mais financeira daí? Não, não. Porque o aborto acontece entre classe média alta, muito mais do que classe média baixa. Mas porque o parceiro não quer. De uma forma pessoal, um exemplo pessoal. Uma colega de faculdade, eu fiz PUC, assim, classe média altíssima. A mãe teve 5 gestações e 2 partos, por uma questão estética. Nós tivemos um voluntário também, classe altíssima, cuja esposa teve um filho por uma questão estética. Então, acontece muito isso. Eu atendi uma gestante por telefone, 8 meses de gestação, apanhando do marido, até o 8º mês, porque ele não queria que ela tivesse esse filho. Então, nós atendemos também um de Bertioga, um casal que veio, porque eles tinham tido 2 filhos, não queriam ter mais, e ela engravidou e não queria, de forma alguma, ter mais um filho. E a prevenção é a grande questão, né? Para a gente parar de ter que discutir o aborto, tratar da prevenção, né? E não existe. Você falou que o Serve vai a algumas escolas e tal. A rede pública de São Paulo e de outros estados tem as aulas de educação sexual? Essas aulas são, de fato, eficazes? Não, acho que não são, né? Não são. Nós O vamos que para um outro acontece? Porque a problema. garotada também não usa camisinha.